Continuando minha história. Dando continuidade um pouco mais à minha história, meus padrinhos de batismo são Hortêncio Inocente e Diletas Uquinalo Inocente. Hortêncio é filho de Antônio Inocente, irmão do nono Luiz, e de Virgínia Vendrame Inocente. Padrinho de Crisma é Gilmar Gregório, todos em memória. Gilmar é irmão dos colegas de infância, Tânia, Jânio e José Henrique, filhos de Raulino Gregório e de Isolda Furlan, e tiveram posteriormente outra filha, Bruna. É impossível não lembrar dos cachorros que os nossos nonos e bisnonos tinham. Também tinham gatos. Claro que isso também é válido para nós. Eu me lembro muito bem de ter tido um gato, e meus irmãos contam de um cachorro. Em relação ao gato, quem é da época vai lembrar de um desenho animado chamado Os Smurfs. Havia um personagem chamado Gargamel, e seu gato era o Cruel. Por isso dei o nome ao meu gato. Em relação ao cachorro, o nome dele era... Opa, já te disse. Não falei nada. Bem, era esse mesmo o nome. O nome dele era Já Te Disse. Como possuímos o bar, juntamente com colegas, diversas vezes fumava. E isso levou ao vício do cigarro, que ao longo da minha vida fumei por 33 anos. Graças a Deus, em 2018, quando fiz exames de rotina e tudo estava muito bem, mas eu continuava fumando. Então decidi de uma vez por todas largar o vício no dia em que eu completei 47 anos. Não sei dizer ao certo o motivo de ter começado a fumar. Talvez não ter nada para fazer. Certo dia, cuidando do bar, fiz um palheiro. É uma folha de palha de milho com fumo natural. E coloquei pólvora, que se utilizava para montar os cartuchos das espingardas de fogo. Acendi o palheiro, e quando chegou no ponto exato em que a pólvora estava no palheiro, ela explodiu, deixando o bar em uma nuvem de fumaça. Tínhamos uma mesa de sinuca. Eu praticava muito e dificilmente ganhavam de mim. Quando íamos caçar, levávamos cigarro e também garrafas de bebidas alcoólicas. Também levávamos sal e aproveitávamos para assar os pássaros que havíamos matado. Eu levava conserva de butiá, de agrião, mentruz ou um tal de rabo de galo e também, às vezes, cachaça pura. Me lembro de uma certa vez com 2 colegas. Fomos caçar, mas começou a chover muito. Decidimos então retornar para casa. Porém antes, passamos na roça onde a mãe plantou milho e estavam quase no ponto. Pegamos umas 3 ou 4 espigas cada um e, como tínhamos um paiol, ali nos alojamos. Fizemos fogo sobre os destroços de um fogão antigo de tijolo. A caçada não rendeu nada, mas saboreamos os milhos assados diretamente no fogo. Consigo ver ainda o milho sendo assado e sentir o cheirinho dele. Certa vez, eu e minha mãe fomos a uma festa em Mauruí, Santa Catarina, de Nosso Senhor dos Passos, na 4ª semana da Quaresma, distante de mais ou menos 130 quilômetros de onde eu morava, Uruçanga. Não me lembro exatamente o ano. Provavelmente 1979 ou 1980. Lembro que fomos de ônibus de uma excursão. Passei mal nesse ônibus. Chegando lá, fazíamos passeios de barco na lagoa. Minha mãe, então, me convidou para passear com ela e eu, sempre teimoso, não fui. Depois quis ir sozinho. Porém, eu já havia comprado um brinquedinho parecido com uma fichinha, do tamanho de uma moeda, que ao assoprar imitava gato e outros sons. O que ocorreu é que fui apitar no barco, e então ele saltou da minha boca e caiu na água. Como gostava de fazer meus carrinhos com madeira e lata. Era uma das grandes diversões da época. Uma vez, fiz um grande carro, se é assim que se pode dizer. Havia um tacho que servia para fazer o torresmo quando matava o porco, que não estava mais sendo útil. Peguei ele para ser o banco do meu carro. Construí uma espécie de sistema capaz de encaixar um volante grande de fusca para dirigir. Elaborei também um pedaço de madeira que servia como uma alavanca de marcha. E o mais legal é que com um sistema de barbante, em um pedal,
eu elaborei um velocímetro de papel com a indicação das velocidades. Então eu acelerava e fazia com que o ponteiro girasse, trocava a marcha e assim por diante. Para mim, era a minha maior diversão. Ah, lembro-me também que minha mãe tinha uma máquina de costura antiga e funcionava com o pé. Ela possuía uma grande roda embaixo, acionada por uma correia que girava a força para costurar. Bem, eu me meti embaixo da máquina e a grande roda era o volante do meu carro. Nos sábados à tarde, toda a criançada e jovens iam jogar bola nas terras da família Costa. Ficava uns 2,5 km de onde eu morava, logo após a residência dos Donadel. Era uma turma: Jacaré, Teio, Bena, Ivan, Rui, Cascudo, Bira, Si, Betão, Pico, Ed, Wilson, Sapo, Badeco, Serginho, Neném, Brás, Padre, Tilson, Nado, Júlio, Lampião, Jean, Gilmar, Hélio, Putim e etc. Meu Deus, o campo ficava em cima de um morro. Na realidade não era um campo, mas sim um pasto. E quando a bola ia morro abaixo, que não eram poucas vezes, a bronca era para ir buscá-la. Também íamos jogar futebol no campo do seu Ninim, que ficava uns 700 metros de onde eu morava, e no da família dos Camilos, os quais possuíam também uma olaria. Os Camilos moravam mais adiante, onde tínhamos as terras da roça do Rio América. Íamos pescar na chamada P8, Poço 8 da mina de carvão, no bairro Rio Salto, a uns 3 quilômetros, por meio de pasto e mato. Existia também a Micol, na estrada geral do bairro Rio Carvão, localizada a uns 4 quilômetros, que era uma empresa de mineração e fabricação de coque de carvão. Atrás dessa empresa havia uma represa na qual pescávamos. Ambos os bairros comentados aqui, a distância é em relação ao bairro Rio América. Me lembro que fazia arapucas e gaiolas com uma árvore que se chama de gaioleiro e palitinhos com bambu, onde se prendia sabiá, tico-tico, tié e outros pássaros. Também prendia em um caixão preá, pequeno mamífero roedor. Me lembro que esse caixão, antigamente, era utilizado para armazenar feijão e milho, juntamente com areia para não apodrecer nem os bichinhos comerem. Nessa época, entre meus 12 e 13 anos, eu frequentava a praia chamada Esplanada, que é um bairro da cidade de Jaguaruna, Santa Catarina, distante uns 40 quilômetros de Uruçanga. Frequentava a casa do sogro do meu irmão Paulo, casado com a Miriam, filha do senhor Li e da professora Angelina. Além do bairro Rio América, o Rio Carvão e Santana eram mais próximos devido à mineração e exploração do carvão a céu aberto, com uma escavadeira imensa chamada Marion. Por isso, devastou-se grande parte da região e até hoje muitas áreas ainda não foram recuperadas. Surgiam assim enormes valos onde se acumulava água da chuva, de cor marrom, e devido a esse tipo de mineral, não se criava um peixe algum. Ocorria também, devido ao rejeito de carvão, muitos lugares pegavam fogo sozinhos e o cheiro era insuportável de enxofre. Uma frase que me recordo, que trago comigo até hoje, é: temos mais tempo do que vida, do senhor Virgínio Coalhoto, ou penso ser dele. Ele era carpinteiro, morava uns 200 metros abaixo do nosso bar e a sua esposa era a dona Elza. Seu Virgínio era um senhor muito calmo e, para mim, de grande sabedoria. Eu tinha um grande respeito por ele. Passava no bar para tomar sua pinguinha. Me lembro também que às vezes tomava cachaça com agrião ou mentruz, antes de ir para casa almoçar ou jantar. Essa frase que me marcou muito e atualmente levo mais a sério.